Fala galera, mas pode ter aí o barulho do ventilador. Eu já ia esquecendo de pegar o meu caderno. Vamos falar aqui da vitória do Coringão. Ganhamos, galera, ganhamos no jogo da torcida das mulheres, né? O pessoal aí sofreu uma punição aí do Atlético, né? O Corinthians também paga o pato dessas punições, porque o visitante paga o pato da punição do mandante, né? Por exemplo, se fecha os portões, ninguém pode entrar, nem o visitante nem o mandante, independentemente do visitante não ter nada a ver com isso. E neste caso também não tivemos muitos corintianos presentes, né? Ainda tinha uma exceção para pessoas de até 12 anos, maiores de 60 e PCDs, então tinha alguns homens presentes. Tirando isso, era só mulher. Enfim, mas vamos falar aqui da vitória do Coringão, 1-0, um golaço do Rodrigo Garro. Para levantar um pouco a moral, né? O Rodrigo Garro começando bem hoje, foi bem contra o São Bernardo, começando bem hoje, depois decaiu e foi substituído. Enfim, a escalação do Corinthians teve sempre tem alguma mudança ou outra quanto à escalação que eu falo, né, dos pré-jogos. Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu na zaga. Aqui foi o Ranielli, aí Matheus Pereira e Charles, Rodrigo Garro, Vitinho e Memphis Depay. Essa foi a escalação do Corinthians hoje. E um jogo que o Corinthians começou muito mal. A marcação-pressão do Atlético foi muito efetiva, principalmente o jogador, me fugiu o nome dele aqui, galera, o jogador do Atlético lá, me fugiu o nome dele, enfim, eu devia ter anotado o nome dele, enfim, ele muito bom, né, muito bom no jogo, atrapalhou bastante o time do Corinthians. Aí a primeira chance foi do Atlético, como eu falei, aos 5 minutos. Viveiros, aqui anotei sim, Viveiros. Deu muito trabalho pro Corinthians hoje. Foi uma tentativa de cobertura, ele acabou mandando pra fora. Aí aos 13 nós tivemos o pênalti pro Atlético Paranaense. E aqui a zaga tava muito mal. Gabriel Paulista, muito mal no jogo, principalmente ali no começo. Cometeu muitos erros assim até ali o momento do pênalti. Não foi ele que cometeu o pênalti. Quem cometeu foi o Matheus Bidu, muita infantilidade, só que ali dá início à jogada, e depois o Matheus Bidu faz uma infantilidade ali, e é o pênalti pro Atlético Paranaense que o Viveiros passa pro Julimar bater. O Julimar desloca o Hugo, só que ele manda pra fora. Isso aos 16 minutos, né, demorou um tempo para o pênalti ser batido, isso aos 16, aí aos 21, um chute fenomenal do Rodrigo Garro, ali da entrada da grande área. 1-0 Corinthians, no momento que o Corinthians estava mal no jogo, inclusive perdeu o pênalti, foi um alívio para o Corinthians, mas eu falei na hora, o Corinthians desse jeito vai tomar gol de qualquer jeito. Com o lance do gol, o jogo muda a cara, o Corinthians começa a se estruturar dentro de campo, o Atlético, que estava tendo muita facilidade na marcação-pressão, não conseguia mais furar o sistema defensivo do Corinthians e começa a ter dificuldades. Aos 28 nós tivemos desculpa aí se apareceu um som aí, galera. Enfim, aos 28 nós tivemos um lance, um bate-rebate ali de uma lance do Atlético Paranaense. Um bate-rebate dentro da área, no final o Ranielli mandou pra fora. E isso foi a última coisa que aconteceu no primeiro tempo. Aí, do segundo tempo, foi de dar vontade de espremer pimenta nos olhos. Foi muito ruim. O Corinthians ficou tentando administrar o jogo e conseguiu. Neutralizou o time do Atlético. O Corinthians tentou retardar ao máximo qualquer oportunidade do Atlético e conseguiu. Isso deixou o jogo extremamente feio. Ok. Aí no começo ali do segundo tempo, ali tem uma defesa do Hugo Souza. Aí nós temos aqui as substituições. Nós temos a saída do Rodrigo Garro para a entrada do Guinegão. O Guinegão entrando basicamente para substituir o Vitinho, né, que entrou o André no lugar dele para fazer ali a função do Rodrigo Garro. E aí saiu o Alan, saiu o Charles, entrou o Alan, isso basicamente para continuar compondo o meio campo. Ok, isso aos 60. Se eu for falar do segundo tempo, eu vou falar de substituição mesmo, galera. Ok, aí nos 75 nós temos a saída do Matheus Pereira para a entrada do André Ramalho.
36 seria 81. Nós temos a saída do Memphis Depay, a entrada do André Carrillo. E aí nós tivemos alguma chance ali no final do segundo tempo do Atlético Paranaense, isso aos 43, em cobrança de escanteio, encabeçar uma boa defesa ali do Hugo Souza. E aos 45, um erro besta do Hugo Souza, alguns erros ali na saída de bola dele, que se for mais grave, né, porque o cara ia ficar na cara do gol, mas estava infelizmente impedido. Enfim, e foi basicamente isso, galera. Ganhamos. Como eu havia falado, o Corinthians tem um gosto por ganhar na Arena da Baixada. Aliás, por ganhar do Atlético, basicamente, o retrospecto é totalmente favorável ao Corinthians, historicamente falando. E mais uma vez o Corinthians consegue o resultado. Não foi uma boa atuação, é verdade. O Corinthians, ele começou mal, fez o gol, melhorou no jogo e depois só administrou. Isso não é nada de encher os olhos, mas é mais ou menos o estilo do Dorival. Vamos falar aqui um pouquinho de jogador por jogador. Hugo Souza fez algumas boas defesas, mas como eu falei, teve alguns perrengues na hora da saída de bola, mas nada demais, nada comprometeu o Corinthians. Mateuzinho, achei que ele estava um pouco mais avançado ali. Se eu fosse falar, quem fez mais o sistema defensivo foi o Gabriel Paulista, o Gustavo Henrique e o Matheus Bidu, né? Eles cometeram grandes erros no começo do primeiro tempo, depois o gol deu uma salvação pro Corinthians, não só pelo cara perder o pênalti, mas depois o gol do Garro. Aí um pouco mais avançado ali, compondo o sistema de ataque do Corinthians, mas não diria que o sistema de ataque do Corinthians fez muita coisa hoje, né? Enfim. Aí tivemos o Gabriel Paulista muito apagado no jogo, como eu falei, cometeu muitos erros, uma questão de uns 10, 15 minutos no primeiro tempo. Aí o Gustavo Henrique também cometendo alguns erros, né? Esse primeiro lance que eu falei, que foi quase um gol de cobertura, ele estava ali na marcação do Viveiros. Viveiros, como eu falei, deu muito trabalho para a zaga do Corinthians. Matheus Bidu vem jogando melhor, tá? Hoje não foi uma boa partida do Matheus Bidu. Inclusive ele fez um pênalti totalmente infantil que quase comprometeu o time do Corinthians. Ranieri, ele teve aquele momento ali que ele salvou o time do Corinthians, isso foi aos 28, mas nada que eu pudesse acrescentar aqui quanto à atuação do Ranieri. Inclusive, olhando aqui as substituições, ele ficou o jogo inteiro, hein, galera, mas não foi muita coisa não. Ok, agora nós temos Matheus Pereira. Galera, se eu for falar um pouco do meio campo, como eu falei, além da jogada do Rodrigo Garro, se eu for olhar aqui as jogadas que eu anotei, a maior parte foram jogadas do Atlético. A única jogada do Corinthians foi o gol do Rodrigo Garro, né? Então, se eu for falar de ataque aqui, um pouco chover no molhar, né? Porque todos foram mal, se a gente for olhar. Tanto aí fala do Charles não tem muito o que a gente esperar, né, galera? Não comprometendo já tá bom. Aí nós tivemos o Vitinho muito mal dentro de campo, como eu falo, o Vitinho oscila demais. E o Memphis Depay tentou criar uma coisa ou outra, mas também não fez muita coisa. Só o Rodrigo Garro, né, esquecendo. Pulei o Garro. Esse realmente, como eu falei, começou bem, depois deu uma decaída, mas fez o gol, então, o homem do jogo. Graças a eles a gente sai com a vitória da Arena da Baixada. Acho que quanto aos que entraram, os que entraram a partir de 75, como André Ramalho ali, Carrillo, acho que já não tem muito o que falar, né? Carrillo entrou aos 81 no final do jogo ali. Então vamos falar um pouco aqui dos que entraram aqui aos 60. Mas, por exemplo, o Alan era para dar um pouco de gás pro meio campo, né? Tanto o Alan quanto o André. O André achei que teve alguns momentos que tentou, inclusive chegou até a criar uma jogada ali no final do jogo, tentou, mas o sistema de ataque do Corinthians estava bem mal do segundo tempo, até porque o objetivo mesmo era segurar o time do Atlético, então o Corinthians não fez muito esforço para atacar no segundo tempo. E o Guinegão, mais uma vez, uma partida bem abaixo, infelizmente, tá, galera? Porque eu acho que tem muito potencial no jogador, mas por enquanto ele tá bem abaixo. Enfim, galera, mas é isso, o que importa é que levamos os 3 pontos. Ganhar fora de casa é de extrema importância. Primeiro jogo fora de casa do Coringão nesse Campeonato Brasileiro, ganhamos fora de casa e agora é apostar todas as fichas aí contra a Portuguesa, que é mais uma batalha decisiva pro copeiro Dorival Júnior. O cara sabe decisão, então agora o foco é domingo. Enfim, é isso. Falou.